Prontinho, está gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo gravado e boa noite para quem está num sábado à noite aqui com a gente hoje. Eu não imaginava que tanta gente ia estar online aqui com a gente para ouvir essa conversa. Eu chamei lá no meu grupo, a Quero chamou no grupo dela também, porque o tema de hoje é muito especial. Eu estou com essa entrevista gravada, ó, tem semanas, acho que tem meses já, inclusive, e eu ainda não tinha tido a oportunidade, ainda não tinha sentido que era o momento de fazer a gravação dessa leitura dessa entrevista. Porque o que é que eu fiz? Eu fiz as perguntas, a pessoa respondeu, e como ela não tinha, não se sentia à vontade de participar aqui no live mesmo, né? Ela foi respondendo e eu chamei a Quero para ler as respostas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Tem uma pessoa que eu atendo e acompanhei o processo dela, lá do comecinho, quando teve o contato zero, e ela me procurou, e a gente fez sessões, e aí ela vai contar aqui como é que foi o processo. E desse processo, ela não sabia que estava lidando com a chama gêmea dela. Mas, ali, já quase pertinho de sair do contato zero, ela descobriu que é a chama gêmea dela, e começamos a trabalhar com isso. Foi um processo incrível, incrível, incrível. E eu gostaria de mostrar para vocês porque uma das coisas mais impressionantes que acontecem nessa jornada, que eu tenho muito carinho de acompanhar, me sinto muito grata, é o fato de que quando a gente trabalha algo nela, algo nele muda. E às vezes, gente, assim, às vezes não, na maioria das vezes, é uma coisa do mesmo dia, no mesmo dia. Por que que eu sei disso? Porque a gente já virou brincadeira entre a gente, assim, como que a gente mexe no negócio de manhã, de tarde, o padrão muda. Uma coisa acontece para mudar aquele padrão. Então, coisas que ele não falava, começa a falar, comportamentos que ele não tinha, começa a ter, né? Então, isso foi acontecendo tanto, 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 que era assim, gente, é uma graça acompanhar mesmo, né? Uma graça no sentido de bênção, de presente mesmo. Então, eu sempre sentia de compartilhar exemplos dessa jornada com outras pessoas. Por quê? O que a gente vai ver aqui nessa entrevista são elementos que, às vezes, são muito difíceis de serem compreendidos, assimilados, para a gente que está passando pelo processo. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo, tá? Eu estou me incluindo, estou me excluindo, não. Eu queria falar para vocês, só que se tiver alguém de câmera aberta, de microfone ligado, desligar, porque eu estou gravando, e se você, sem querer, esbarrar no microfone, ligar, falar alguma coisa, o Meet vai gravar seu nome ou a sua imagem se estiver sendo mostrada. Então, é importante que você deixe desligado para não correr esse perigo, porque eu não edito esses vídeos depois, tá? Só um parênteses aqui. Só um parênteses aqui. Então, isso, é tão desafiador para a gente entender isso, a gente está sempre olhando para o outro, né? Porque ele isso, porque ele assim, porque ele assado, porque ele não sei o quê. E a gente esquece que a dinâmica de chama gêmea é sobre a gente, que quando a gente está fazendo as limpezas, vai reverberar no campo do outro, porque afinal de contas somos um só. A diferença é que a pessoa responsável por fazer esse processo de forma mais consciente é você que está assistindo esse vídeo, certo? Então, é com certeza você que está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo, é porque você tem processos de expansão de consciência através da dinâmica de chama gêmeas, através da jornada de chama gêmeas, se você não gosta da palavra dinâmica, enfim. Eu não tenho nada contra a palavra dinâmica, tem gente que não gosta, mas eu não tenho nada contra, porque eu acredito que realmente seja uma dinâmica em que sentido? Quando eu mexo em algo aqui, mexe em algo do outro lado. Então, aqui é algo que está constantemente se movimentando a partir do momento que eu tem uma mudança aqui, a mudança acontece lá também. Então, quando o outro está tendo algum comportamento que me incomoda, do mesmo jeito, eu sou convidada a olhar para dentro. Então, é uma dinâmica nesse sentido. Mas tem gente que não gosta. Enfim, está tudo bem. É uma jornada de chama gêmea, enfim. Então, vamos começar. Eu convidei a Quero para vir para cá. Para quem não sabe, a gente está com projetos juntas e a gente vai falar sobre esses projetos, porque eles são muito interessantes, porque tem tudo a ver com uma coisa que a gente está percebendo na egrégora de Chama Gêmeas, então a gente convida vocês a ficarem aqui até o final. Eu queria, inclusive, que vocês dissessem aqui no chat se vocês estão percebendo na vida de vocês, nesse momento, depois a gente dá uma lida, que está tendo um chamado muito forte para a gente voltar a viver 2025. Quem está em dinâmica há muito tempo, aí uns 5, 6 anos ou mais, está tendo um momento de assim, ó,
Pelo amor de Deus, vamos viver, minha gente. Vamos sair da toca, lindo, essa coisa de olhar para dentro, essa coisa de sentir, transmutar, meditar, mas tá na hora também de você sair e interagir com outras pessoas e perceber esse processo de cura, não sei se essa é a palavra ideal, mas esse processo de transformação interna, indo para a vida também, em conexão com a vida, com o outro, com o mundo, com as paisagens, com a beleza da vida, enfim. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebi isso na minha jornada, a Quero percebeu isso quando a gente postou que estava em Ilha Bela juntas. Aí, algumas pessoas começaram a responder nos stories, nossa, eu também estou viajando, nossa, eu também estou sentindo esse movimento, nossa, um monte de gente foi falando isso para a gente, foi assim que surgiu o evento que a gente vai fazer juntas. Então, como a gente está participando de bastante coisas, eu disse, Quero, vamos fazer essa entrevista aqui, vamos aproveitar para bater esse papo com o pessoal, e vai ser super legal fazer isso. E vocês vão ver que a entrevista tem tudo a ver com isso. Pode falar, Quero. Eu ia falar uma coisa, porque a gente fica num movimento muito forte de olhar para dentro e a gente esquece que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena muitas vezes. Então, é um equilíbrio, gente, tudo na vida. Então, é sim fazer as limpezas, transmutações, mas também não esquecer da matéria, porque muitas vezes a gente esquece da matéria. E a matéria é viver, é se jogar, é aproveitar, é contemplar, é tudo. Não é um extremo nenhum outro, ficar só preso no casulinho também. Então, é esse equilíbrio mesmo que é super importante aí. E o nosso evento tem tudo super a ver com isso, gente. Vocês vão ver que essa entrevista também tem tudo a ver com isso. Então, vamos lá, estamos animados, vamos começar. Vou fazer as perguntas e a Quero vai fazer a personagem, vai fazer o papel da pessoa que respondeu. Então, gente, aqui é uma pessoa real que me deu essas respostas. A Quero está só representando essa pessoa, porque ela não se sente à vontade de se expor a história dela, tá certo? Então, vamos lá. Perguntei para a minha convidada, para a minha entrevistada. Você se lembra do que te trouxe até a mim pela primeira vez? Qual era a sua maior dor ou dúvida naquela época? Aí a resposta dela, gente, eu senti um vazio muito grande. Era quase uma dor física. Tinha terminado um relacionamento de anos de maneira abrupta. Numa briga, ele foi embora e nunca mais nos falamos. Eu não procurei, ele não procurou. Não era a primeira separação, e dessa vez eu não fui atrás. Era sempre eu quem ia atrás quando brigávamos, e me prometi não fazer mais. Não dessa vez. Ele tinha falado coisas horríveis. Decidi seguir minha vida sem ele, mas não conseguia me reerguer, não conseguia continuar a viver. Eu não tinha raiva, eu só não entendia aquilo tudo. Já tinha terminado um casamento, filho pequeno envolvido e a dor nem se comparava. Chorava, chorava, chorava. Tinha dias que não queria levantar da cama. Trabalhava me arrastando. Era uma dor lancinante que nada confortava. Eu estava no fundo do poço, sem forças e precisava de ajuda para sair. E a Débora me tirou de lá. O que você sentia quando ouvia as pessoas dizerem que ele era um narcisista? Prestem atenção nisso aqui. Em que momento essa visão começou a se dissolver? Na verdade, eu nunca o vi como narcisista. Nem conhecia o termo. Mas uma amiga com quem eu desabafava me convenceu disso. Mostrou vídeos, páginas, reportagens. Fez o diagnóstico dele. E eu, frágil na época, acreditei. Talvez culpá-lo, diagnosticá-lo, fosse uma maneira de tentar me afastar. Se ele tinha um transtorno de personalidade, eu não tinha o que fazer. Era aceitar e seguir em frente. Mas do fundo do coração, eu nunca senti raiva dele. Só senti um vazio e uma tristeza. Me lembro, assim que soube que estava em dinâmica, de perguntar para a Débora se um narcisista poderia ser chama gêmea. Ela me dizia para não colocar rótulos. Eu não entendia. Mas hoje entendo que não era narcisismo, eram espelhamentos. E digo isso com um coração muito tranquilo, de quem viveu isso, porque isso passou. Não vivemos mais um relacionamento tóxico. Fui curando as feridas, os espelhamentos foram diminuindo. Me dedico muito, olho para dentro, mergulho fundo em mim mesma. E a Débora é fundamental nesse processo. Eu trago as questões e ela me guia, me mostra caminhos e canaliza as curas. Eu me comprometo a fazer o que a espiritualidade orienta. Foi assim desde que eu descobri a dinâmica, coisa que na época eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. E assim como a espiritualidade nos afastou, ela nos uniu.
Hoje vivemos um relacionamento muito mais maduro e saudável. Não há nenhum sinal de narcisismo ou relacionamento tóxico. Eu falo porque eu vivi isso, eu vivi a transformação. Eu poderia odiá-lo e ser infeliz o resto da vida, mas acreditei na espiritualidade e na guiança da Débora. Fiz a minha parte, não cobrei, não briguei, cuidei de mim. Olhei para dentro e olho até hoje. Me cuidar, me curar, reverbera nele. E reverbera mesmo. Às vezes a mudança é instantânea. Débora sabe disso. Pessoal, para quem está chegando depois, eu recomendo fortemente vocês assistirem o gravado e assistirem essas respostas, as primeiras respostas aqui da entrevista, tá bom? E lembrando de deixar as câmeras e microfones desligados. Vamos lá, mais uma pergunta. Quais as maiores contribuições que você sentiu que as sessões de espelho mágico trouxeram para o seu processo? A sessão de espelho mágico, gente, é uma sessão que foi canalizada para mim há anos, e eu trabalho com ela há anos, é praticamente a minha primeira grande sessão. Então, para quem não conhece ela, tem no site aqui, vocês podem ter mais informações, tá bom? Então, vamos lá. Resposta. Fiz a sessão de espelho mágico algumas vezes. Foi ali que tudo começou. Foi ali que consegui sair do fundo do poço, ou da noite escura da alma, e comecei a me sentir viva de novo. Comecei a sair, a me cuidar. A gente tinha sessões mais loucas, divertidas e difíceis, mas foi o primeiro olhar para dentro realmente efetivo. O que eu não tinha conseguido em anos de terapia foi resolvido ali. Só depois de algumas sessões de eu estar mais forte, mais poderosa, mais dona da minha vida e menos dependente emocional, que soube que estava em dinâmica. Aqui eu vou pedir licença para mais um parêntese, porque essa é uma das coisas que mais falam sobre essa sessão, tá, gente? Um dos depoimentos que eu mais recebo é de gente que já fazia outros tipos de terapia há muitos anos. Teve um dos depoimentos que eu recebi que a pessoa disse assim: eu faço terapia há 20 anos. A sensação que eu tenho é de que são anos de terapia numa única sessão. E porque ela vai no profundo e a proposta dela é resolver o máximo de questões que são possíveis serem vistas, limpas e resolvidas, que sejam possíveis e seguras do ponto de vista emocional. A gente não pode passar barreiras aqui, a gente não pode forçar nada nessa sessão, mas a gente vê tudo que pode, né? Tudo que é possível. Então, por isso que ela é bem profunda, ela é feita com muito cuidado, muito carinho. E assim, de novo, se vocês tiverem interesse, vai ter o link aqui embaixo do site para vocês darem uma olhadinha, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu falo isso porque sempre vem gente perguntar, gente. Aí, como eu sei que sempre tem essas dúvidas, aí as pessoas, né, é só olhar aqui no site. Você lembra que em uma delas, né, em uma das sessões de espelho mágico, tentamos fazer um divórcio energético entre vocês dois e não conseguimos? Naquela época, não imaginávamos que ele era sua chama gêmea, que ele é sua chama gêmea, né? Como é que ela responde? Eu lembro, porque era uma coisa louca. Minha vida começou a andar, eu já estava mais feliz, mas sonhava todas as noites com ele. Era surreal isso. Eu queria parar de sonhar com ele. Oh, meu Deus. Quem nunca, né, gente? Vamos lá. Quando você começou a fazer as sessões Lumiar, ainda estava em contato zero. O que te motivou a seguir, mesmo sem saber se vocês voltariam a se falar? Em poucas palavras, confiança na espiritualidade e na sua guiança. Em determinado momento, a espiritualidade indicou uma pausa até que você se reconectasse com a vida. Como foi encarar esse desafio? O que você aprendeu nessa travessia? Como eu disse antes, doeu muito, porque foi um afastamento abrupto, com uma briga feia. Vivi uma dor que eu não sabia nem descrever, já contei antes. Mas hoje entendo que era o caminho, que eu era tão dependente emocional que se não fosse algo assim, eu correria atrás dele e não olharia para dentro. Continuaria repetindo o mesmo padrão de dependência. Nessa pergunta aqui, gente, eu tinha tentado me referir a uma outra coisa e ela não tinha entendido. Depois a gente conversou, eu não tinha entendido que era isso e tudo. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. As sessões Lumiar, tudo pode acontecer. Tem a sessão de 30 minutos, mas para quem vai fazer a sessão a primeira vez, eu recomendo que faça de 1 hora para entender mais o seu processo, a sua dinâmica e tudo, né? Então, o que é que acontece? Teve um momento em que a espiritualidade diz para ela o seguinte: olha, você não vai mais fazer sessões. Quer dizer, diz para mim para eu dizer para ela, né? Você não vai fazer sessões por enquanto, você vai dar uma pausa nas sessões, porque enquanto você não conseguir realizar o que está sendo proposto para você, você não vai conseguir avançar. Então, não tem mais nada para a gente fazer, resolver, liberar, nada. Você precisa olhar para isso. E o que era? Era ela olhar para dentro
e buscar sentir prazer na vida. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, e a gente vai comentar depois que terminar a entrevista, um pouquinho sobre esse momento que eu e a Quero estamos sentindo aqui na egrégora de Chama Gêmeas, tá? Então, olha que interessante, antes dela reunir, foram poucos meses, coisinha de 3 meses, a espiritualidade estava semana após semana dizendo para ela, vai viver, vai ser feliz, vai ficar bem, vai pedalar na praia, vai viver. E quem disse que ela ia? Aí ela dizia assim na sessão, eu não tô conseguindo, eu não vou, eu não quero, eu tô enjoada, eu quero ficar na cama o dia inteiro, eu não tenho... E aí o que vinha era que assim, não quero, você vai ter que ir. Não tô com vontade, vai tirar a vontade do nada, mas você vai ter que ir. Então, ou você faz e faz isso por você, ou não vai ter como a gente continuar seguindo, porque esse aprendizado é essencial, crucial daqui. Enquanto você não fizer isso por você, a gente não vai conseguir seguir em mais nenhum processo de cura. Então, a espiritualidade dela deu uma brecada ali do que a gente estava fazendo, e aí eu passei esse recado para ela. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, já aconteceu com outras pessoas que eu atendia também. Eu disse, não consigo mais te ajudar daqui para frente. Por quê? Porque você não está conseguindo ou compreender alguma coisa muito importante, virar uma chave muito importante, você precisa assimilar isso, porque isso já foi dito várias vezes, e você ainda não está conseguindo assimilar. Então, nesse momento, a gente não consegue seguir. Eu não consigo mais te ajudar. Então, talvez outro terapeuta, outra ferramenta, pode te ajudar de alguma forma. Eu, nesse momento, não tenho mais recursos. Então, eu digo para a pessoa. E várias dessas pessoas voltam depois. Por quê? Porque aquele momento ali a pessoa realmente precisava ou assimilar, ou fazer alguma coisa que estava sendo proposta e ela estava resistindo, enfim, fez, volta. Aí a gente consegue continuar. Porque isso aqui é resistência, gente. Então, quando a pessoa está na resistência, em geral, se eu não estou conseguindo, provavelmente outras terapias também não vão funcionar. E aqui eu estou falando desse parêntese maior, por quê? Porque eu já recebi várias pessoas que a pessoa chega assim, estou fazendo terapia há anos e anos e anos e nada muda. Mas você está mudando? Ou você está indo lá, aí faz mesa radiônica, teta healing, não sei o quê, mas continua fazendo a mesma coisa, dá uma de Débora, porque eu sou a resistência em pessoa, tá aqui a minha terapeuta aqui para falar para você. Né? Quer dizer, que adianta a gente fazer um monte de coisa. E aí, uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou a mesma coisa que eu falava, né? Que era assim, eu vou fazer de tudo, eu fiz de tudo, que é para ninguém dizer que eu não fiz de tudo, eu fiz todas as terapias possíveis, né? Para ninguém dizer que eu não fiz. O que adianta fazer e você não está aberto de verdade para fazer, né? Você só está dizendo para dizer para os outros que está fazendo. Você não está aberto de verdade, porque você está com medo, porque você está resistindo, porque você está na dor. Então, tem uma disposição interna que é muito importante para o processo terapêutico funcionar. Depois daqui, eu e a Quero, a gente vai gravar um depoimento para a minha mentoria. Então, vocês estão convidados a continuar aqui para vocês ouvirem, porque é importantíssimo as coisas que ela vai falar, e que eu vou falar nas perguntas também, para entender esse processo da resistência, porque eu sou muito mais resistente do que ela. Eu admiro muito isso nela, e para mim é muito mais, e para ela, com certeza também, para a gente que trabalha com gente, né, é muito mais fácil, é muito mais leve receber pessoas que estão com as resistências mais baixas, porque a gente consegue ajudar melhor. Então, nesse caso aqui dela, ela estava com a resistência alta, não estava conseguindo executar aquilo que a espiritualidade estava dizendo, olha, está aqui a chave na sua mão. Eu acho que, inclusive, chave é uma coisa interessante, é importante na sessão dela, não sei porque lembrei disso. Mas, assim, é uma chave na mão dela, e aqui é isso. Ou você pega essa chave, gira para andar, ou a gente não consegue fazer mais nada por você, né? Então, ela conseguiu fazer e voltou. E estamos aí, firmes e fortes. Às vezes ela faz sessão, tem semanas e meses, né, que ela faz sessão, assim, 3 na semana. E tem sessão que tem vezes que eu passo de 2 meses sem lembrar que ela existe, porque ela some. Então, depende, né, porque tem momentos que os espelhamentos estão mais fortes, a gente vai olhar para isso, e tem momentos que tá super leve, super tranquilo, e é isso que importa, né, a gente buscar essa leveza. Então, vamos lá para a próxima perguntinha. Deixa eu fazer um comentário disso da resistência. Gente, é muito engraçado, porque tem vezes eu atendo algumas pessoas que têm uma resistência relativamente alta. Como diz a Débora, eu devo ter alguma coisa com isso. E aí eu vejo no campo, às vezes, eu já vi algumas vezes, tipo, uma pessoa criando um muro de barreira para mim poder não entrar, com espada na mão, tipo assim, aqui você não vai entrar. E eu fico, tipo assim, se você não achar que eu não vou conseguir acessar.
Exatamente, gente, é assim que funciona, né? Mas assim, o que é que a gente pode fazer? A gente dá o nosso melhor, não é mesmo? Tanto atendendo como sendo atendida. Porque quem tá com barreira alta, gente, é porque tá com muito medo da dor, né? Porque passou por muitas dores muito profundas e tudo. Mas é um conselho aqui grande. Você é muito mais ajudada, as coisas acontecem. Assistam, quem está online aqui comigo, assiste o depoimento da Quero depois, vocês vão entender. As coisas fluem muito mais rápido quando você está com as barreiras baixas. Então, vai valer a pena, vocês vão ver. Continuando aqui, ó. Em determinado momento, a espiritualidade indicou uma pausa, né? Isso aqui a gente já viu, né, Kevin? Já é a próxima. Tá. O reencontro. Quando surgiu a oportunidade de contato pelo projeto de trabalho, o que você sentiu? Como soube que era hora de se abrir novamente? De primeira, eu fiquei surpresa, porque era uma situação que eu precisava falar com ele, e não sabia como ia ser. Mas à medida que eu fui me curando, que fui fazendo as sessões Lumiar com frequência e me comprometendo com o processo, as coisas internamente foram mudando também. Lembra que eu falei que sonhava com ele todo dia e que tentamos fazer o divórcio energético? Um dia, os sonhos pararam. E uma noite tive um sonho que eu lia uma carta dele e comentava com a minha irmã. Ele não é nada disso do que eu pensava. Mais ou menos nessa época comecei a sentir saudade dele. Quais foram os espelhamentos mais intensos que você lembra de ter vivido desde essa reaproximação? Nossa, tantos. Mas o que mais doía era não ser a primeira opção dele. Todas as coisas da vida pareciam mais importantes do que eu. Pareciam. Ele não me dava a mão na rua, não me assumia namorada dele. E eu tinha muito medo dele ir embora de novo, mas preciso deixar claro que isso passou. Gente, isso era muito sério. Foi um tempo, ora, foram várias sessões para a gente limpar esse medo de que ele fosse embora a qualquer momento, porque como já tinha acontecido antes, né, a gente pegou, e assim, quando tem uma coisa, gente, que a gente precisa limpar a mesma coisa várias vezes, não se enganem, às vezes é a mesma coisa que volta, mas às vezes são camadas diferentes, aspectos diferentes, consciências diferentes em relação àquela mesma coisa. E aí, se vocês foram resistentes como eu, não recomendo, aí você fica com raiva, porque parece que tá toda a vida limpando a mesma coisa. Mas, se vocês forem de coração aberto, tipo a Quero, recomendo, né? Aí o que acontece? Você vai entendendo aqui, a gente está limpando isso de novo, mas é esse aspecto aqui, o aprendizado é esse, a consciência é essa. E aí a coisa flui muito mais. Mas assim, ó, falei para a Quero, mandei mensagem para ela hoje, nas últimas sessões eu tô muito mais aberta, não tô não? Tá. Ela já chega com as barreiras bem baixas. E aí eu acho que você tem feito também uma coisa que eu acho que vale de recomendação para quem for fazer sessão, que você tem feito, antes de entrar na sessão, no atendimento ali, pedir para baixar as barreiras. Você tem feito muito isso antes das sessões também. Já intencionar, já conectar ali, pedir que isso está aberto e tudo mais. É um movimento, assim, que eu tenho algumas clientes que fazem isso, ela sempre fala, já estou fazendo a minha oração para me conectar aqui. Então, se vocês fizerem isso também, é um preparo para que a gente consiga atender da melhor forma possível também. Exatamente. Me veio isso agora, isso ajuda bastante. Sim, demais, é maravilhoso. Vamos lá. Então, realmente, foram muitos espelhamentos. E aqui, gente, quando eu perguntei sobre espelhamentos, e quando ela fala assim, nossa, tantos, são muitos mesmo. São muitos mesmo, né? Então, assim, aquela situação que a gente abre a câmera, a pessoa já tá chorando, porque é muita coisa, porque eu não aguento mais, tá muito difícil, tá muito pesado. Então, assim, vale a pena, vocês vão ver aqui. Mas que é desafiador. Vamos continuar. Você se lembra de momentos em que achava que ele nunca iria mudar? E o que começou a mudar primeiro? Sim, padrões repetitivos, zoação com amigos, sumia no final de semana. Era cansativo. Acho que a primeira mudança foi quando ele chegou aqui em casa, no dia que voltamos e pediu desculpas. Nunca tinha ouvido essa palavra dele. E disse que o ano que ficamos longe foi muito difícil para ele. Ele nunca tinha se mostrado vulnerável. Ali eu vi as primeiras mudanças. Gente, para quem tem dificuldade de demonstrar emoções como gêmea dessa pessoa, realmente aqui foi um movimento muito grande. E muita coisa mudou, gente. É porque assim, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas muita coisa mudou. Coisas de.
sempre faço a mesma coisa num sábado à noite. Sei lá, tô com outras pessoas e eu não te escolho. Aí chega no sábado à noite, e aí aquelas outras pessoas com quem a pessoa sempre estava mandam mensagem: cadê você? Eu assim, ah, não, gente, pelo amor de Deus, tenho mais o que fazer. E ele estava ali: eu tô aqui com a pessoa aqui, né? A minha pessoa, tô aqui vivendo minha vida aqui. Ah, sabe? Foi realmente colocando ela nesse lugar de cada vez mais central na vida, né? E tivemos várias, até depois dessa entrevista que ela fez, tivemos outros episódios em que tiveram contextos em que ele fez questão de falar para as pessoas que estavam ali no momento, junto com eles, que ele dizia assim: essa aqui é a minha pessoa, é a minha melhor amiga, é a minha amiga, né? Ou seja, não é só a namorada, não é só o relacionamento, minha companheira, é a minha amiga, é a minha melhor amiga, porque teve uma pessoa que perguntou isso para ele, né? E aí ele disse assim: é ela. Aí ele: não, mas. E aí tentou se referir a um homem, né? Mas e amigo, seu melhor amigo? Aí ele: não é ela, não tem, os outros são colegas. Ela é minha melhor amiga, né? Então, assim, é por isso que ela tá aqui, porque nesse contexto aqui, só ela poderia estar aqui, né? Então, assim, é maravilhoso isso. Poderia ter chamado outras pessoas que são importantes para ele, mas ele fez questão de chamar ela, que para ele, ali, naquele contexto, era realmente muito importante estar com a pessoa mais importante para ele naquele momento. E ele escolheu ela, né? Então, teve muita coisa, gente, muita transformação muito bonita mesmo. Quais as atitudes dele hoje que te mostram que a dinâmica de vocês se transformou profundamente? Ele verbaliza coisas que não verbalizava. Como eu disse acima, assume vulnerabilidades, faz planos de casal, dorme comigo quase todas as noites. Diz que temos 2 casas, a minha e a dele. Convivemos lindamente com os filhos um do outro. São tantas coisas. Uhum, exatamente, exatamente. Não vou nem comentar, vamos para a próxima. Teve alguma mudança que te surpreendeu muito, que você pensou: eu não achava que eu veria isso acontecer? Primeiro de tudo, o pedido de desculpas. Segundo, ele me apresentar para um amigo. Eu vivia uma parte da vida dele com ele, mas era só uma parte. Em quais momentos você percebeu que ele começou a te assumir de verdade, mesmo que aos poucos? Ixi, já respondi. Mas a mais marcante foi apresentar para um amigo. A segunda foi o meu contato com o filho dele. Vamos lá. A espiritualidade revelou uma conexão entre as brigas e o consumo de álcool. Gente, muita atenção para isso aqui. Como foi para você lidar com isso e proteger o campo de vocês? Nossa, uma das coisas mais difíceis. Ainda está sendo difícil porque a conexão com a bebida tem várias camadas pra gente. Mas eu vejo que sem beber tenho mais clareza do que é ataque e facilidade de proteger o campo. Então, nas sessões, a gente foi trabalhando isso, ensinando ela a reconhecer, a perceber. Então, cada vez que a gente. E olha que foi interessante. Primeiro, a gente limpou várias coisas. E aí, ia se repetindo algumas questões, mas eram coisas, como eu falei para vocês, se repete, mas são consciências diferentes, coisas novas. Até que um belo dia, eu fechei os olhos aqui, e a espiritualidade me mandou perguntar, né? Pergunte para ela se quando eles têm essas brigas, eles estão bebendo. Aí, ó, tô pedindo para perguntar se quando vocês têm essas brigas, vocês estão bebendo. E aí ela respondeu: sempre. Aí eu disse: ok. Aí fechei o olhinho aqui e a espiritualidade foi passando o recado. E veio explicar que, olha, o máximo que você puder, vai ser importante você diminuir essa bebida. E eu lembro que ela ficava muito aflita, dizia assim: mas como é que eu vou fazer isso? Ele não vai diminuir a bebida, não vai conseguir. E aí, gente, eu ficava: calma, que não é para dizer para ele parar, não é para ele parar, é você que vai ter esse movimento. E tivemos toda assim, uma conversa em relação a isso, para entender como seria. Então, as sessões também servem para essas coisas bem objetivas, tá, gente? Então, por exemplo, ela: Débora, mas o que que eu falo? Como eu falo? Como eu me comporto com ele quando ele estiver querendo, por exemplo, que eu beba? E ele começa, porque os ataques, gente, são traiçoeiros. Quando eles estavam ali, o que é que quem estava atacando fazia ele falar? Aí você fica muito chata quando você não bebe. Que é clássico, né? Clássico. Por que que eu sei disso? Porque minha mãe e meu pai, ora. Vocês acham que eu não ouvi esse diálogo a vida inteira, não? Muita gente que está ouvindo isso aqui, que conviveu com gente que bebe, sabe que é exatamente assim que a gente que bebe fala. Né? Então, assim, o que que acontece? Quem estava atacando, ficava atacando ela, diminuindo ela, porque você fica chata, porque não sei o quê. E ela: Débora, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Porque aí ela sentiu o quê? Como um ataque,
entendi o quê? Que era ele que estava fazendo, mas não era o ataque, né? Então, era quem estava ali acompanhado, grudadinho nele, que não queria perder a mamata de ficar se alimentando da energia dele, entendeu? E aí, cada sessão, a gente foi descobrindo o que fazer, como melhorar, como proteger o campo, o que mais que eu preciso aprender sobre isso, como que eu vou lidar com ele, como que eu vou... Algumas coisas foram muito interessantes, porque ali teve uma cumplicidade que começou a se formar, né? E em que sentido? Tinha coisas que ela soltava ali para ele, olha, eu vou beber menos mesmo, porque eu acredito que quando a gente bebe menos, quando eu bebo menos, quando a gente bebe menos, a gente briga menos. Eu já percebi que a gente briga sempre quando a gente bebe. Então, eu vou dar uma diminuída, porque eu prefiro que a gente se relacione melhor, que a gente evite essas brigas. Então, ali, traz para ele também, mesmo que naquele momento ele não reflita, não pense sobre isso, mas em algum outro momento, aquilo ali vai ser processado. Isso é mesmo, né? Quando a gente está... isso acontece bastante, quando a gente está bebendo, a gente briga, e ela está fazendo isso por nós. Então, é uma vulnerabilidade, é um cuidado, é um carinho, é uma cumplicidade que vai se construir. Então, não é de todo mal. Tem muito aprendizado nos desafios que a gente passa, né? Muito aprendizado. Então, assim, é levar cada coisa que a gente vive como esse aprendizado e não como, meu Deus, eu sou vítima da vida, porque a vida é isso, porque é muito difícil, porque não sei o que, não sei o que. Não vamos parar com isso. Não pode. Né? Vamos olhar para tudo como esse aprendizado. Eu sei que cansa, né? Eu sou a pessoa que já... o tipo de pessoa que quando a pessoa diz assim, mas não valeu a pena o aprendizado, eu tenho vontade de responder assim, preferia ter ficado burra do que ter que passar por isso. Mas essa é o quê? Eu no ego, eu estressada, eu braba, entendeu? Mas assim, quando eu estou atendendo, ficou muito claro para mim que a questão do aprendizado é a coisa mais importante, enfim, né? Então, vamos lá, continuando. Isso para dizer para vocês que assim, também foi outro tópico aqui, que foram várias sessões para olhar para isso, com carinho, com cuidado. Mas hoje, isso é uma questão que, comparado ao que era no começo, nossa senhora, muito mais tranquilo de lidar do que no começo, que era bem desafiador mesmo. Hoje ela já consegue identificar mais rápido, né? Bem interessante. Vamos lá. Como você percebe hoje os momentos em que a energia dele muda e o que você faz para manter o eixo? Vamos lá. Faço o que me foi indicado. Eu disse, sou bastante obediente com as canalizações que Débora traz. Eu começo a me irritar com as piadinhas e deboches, sintoma clássico. Aí manda amor incondicional através de raios de luz para a cabeça e coração dele. E repito que eu sei que não é ele e que tudo ficará bem. Exato, aqui principalmente em relação aos ataques, né? E, gente, é muito interessante, porque algumas dessas coisas, né? Algumas das coisas que ele fala, teve situações a gente descobrir que ele fazia determinados comentários, piadinhas, deboches, porque ele queria se sentir visto por ela. E aí teve uma sessão que veio isso, e a gente deu uma risada, né? E ela disse que quando foi falar com ele de novo, né, sobre um assunto que sempre gerava esse tipo de comentário, deboche, ela disse que foi falar com ele, na mente dela veio o que tinha que fazer, né? Que ela tinha que ficar dizendo, olha, eu vejo você, não precisa falar essas coisas, eu vejo você é maravilhoso, você é inteligente, você não precisa disso, né, para que eu olho. E aí ela aqui na cabeça dela falando essas coisas, né, foi a recomendação. Aí ela disse que ele saiu, assim, do deboche e começou a elogiar umas coisas que antes ele criticava, e ele dizia assim, nossa, interessante, eu não tinha olhado desse ponto de vista, sei isso aqui interessante. Mudou. Aí eu sempre recebo uns prints nessa hora, que é a hora que assim, gente, a gente mexeu isso de manhã, olha, de tarde já está mudando, o pensamento é outro, o diálogo é outro, a postura é outra. Então, é para isso, né? Porque quando você descobre, né? Quando a pessoa está ali falando as coisas que você não gosta, te desagrada, o que você vai ficar? Às vezes com raiva, às vezes com ranço, às vezes você não está se sentindo vista. Aí olha o espelhamento, ele não se sente visto, você não se sente vista. Ele não se sente valorizado, você não se sente valorizado. Quando você entende que o problema é esse, você diz, meu amor, eu vejo você, não precisa disso e tal. Aí, eu também eu vejo você, eu estou me vendo, vamos ficar em paz. Pronto, tudo se harmoniza, não precisa mais de mecanismos do ego para poder ser visto, né? E aí a coisa ali se harmoniza, não precisa mais aquilo vir à tona. Não é mais questão, gente. Quando quando a coisa ainda está se repetindo, é porque tem camadas e aspectos de aprendizado que a gente ainda precisa passar dentro daquela situação. A gente tem que ter paciência com o processo. Essa pessoa, esses dias, ela falou assim, o que mais, que tem umas questões que eu e ela, a gente compartilha, né, coisas parecidas, eu e ela. Aí ela falou, o que mais que a gente tem que fazer para solucionar esse negócio? Eu disse, mulher,
confiar em cada coisa que vai vir, em cada coisa que vai vir, em cada direcionamento, como a gente já vem fazendo. Tem muito o que fazer, não, e vivendo e entendendo, aprendendo o que cada coisa quer, né, da gente para aprendizado. Então, vamos lá. Sobre os aprendizados e viradas de chave. Quais foram as consciências que você teve nas sessões e que mudaram completamente o rumo da jornada? A mais importante, não adianta cobrar nada dele. Ele não entende isso e a cobrança o afasta. Cobraram dele a vida inteira. Ele foge disso. A mensagem é: olhe para dentro. Cuide de si mesmo. Investigue o porquê determinada coisa te afeta tanto. Quando eu digo cobrar, eu estou dizendo de falar na energia da raiva, da briga, do medo, da vingança. Se posicionar na energia do amor sempre funciona. Dizer como se sente, saber o momento de falar. A energia com que nos posicionamos faz toda a diferença. Ai, gente, nem vou comentar isso aqui, porque tem outra aqui que a gente desenvolve também. Nem vou comentar, que isso aqui já foi dúvida de tanta cliente minha, que assim, já repeti isso tantas vezes. Vamos, tem mais perguntas aqui, ó. Teve alguma vez em que você curou algo em si e percebeu a mudança imediata no comportamento dele, mesmo sem ele saber o que estava acontecendo? Várias vezes você me mandou mensagem no mesmo dia que fazíamos sessão, e isso acontece até hoje. Várias vezes a sessão terminava e eu te mandava mensagem no mesmo dia contando alguma mudança já no tema da sessão. Mas não estou conseguindo dizer uma coisa específica aqui agora. Gente, várias coisas, várias coisas. Essa coisa que ela sempre falava assim, porque ele não me dá as mãos, né? Não fica de mãos dadas na frente das pessoas. Aí a gente trabalhava isso de manhã, de tarde. Ela, você não vai acreditar no que aconteceu. Que ele não me dava beijo na frente das pessoas, você não vai acreditar. Porque ele não me apresenta para os amigos, você não vai acreditar. Então, assim, sempre acontecia esse tipo de coisa, muito legal. Como você lida hoje com a sensação de injustiça que no passado era tão presente? Nossa, Poético, né? era um horror. Me sentia cansada. Já reclamei que só eu fazia curas. Foram poucas vezes, mas aconteceu. Achava que ele vivia lindamente e eu sofria pra chuchu. Um dia mudou, a chave virou. Já não sei dizer quando, mas foi com as sessões. Mesma coisa a sensação de traição. Eu tinha um ciúme doentio, achava que ele me traía, que tinha outras mulheres. Era enlouquecedor. Passou. E quanto menos resistência, mais fácil foi o processo. Eu acho que essa questão aqui teve coisas de vidas passadas para limpar. E aqui, gente, lembra uma coisa interessante, que nas sessões de espelho mágico, a gente limpou muita coisa de questões familiares. Lembra que ela fez umas sessões de espelho mágico lá no começo? Ela limpou muitas coisas sistêmicas, de familiares. E depois, nas sessões Lumiar, a gente olhava mais para ela, para o processo, né, o que ela poderia fazer por ela, vinha mais uma nutrição, assim, olhei para os pais, olhei que eu tinha que olhar, mas agora vinha mais uma nutrição. A gente olhou muito para o campo dele, a gente olhou ainda algumas vezes para o campo dela, questões com pai, questão com mãe, mas muito olhando para o campo dele, e algumas vezes de vidas passadas. E por que eu estou falando isso? Porque vai depender de cada pessoa. Tem outras pessoas que eu atendo que, assim, é vida passada em cima de vida passada para limpar, entendeu? Fractal atrás de fractal para limpar. Tem coisa que, assim, questão com pai, questão com mãe, questão com pai, questão com mãe, com irmão, com não sei quem. Enfim, vai depender da pessoa e do momento da pessoa, né? Então, assim, depende. Aqui, hoje, a gente olha mais para as questões que estão acontecendo com eles dois, porque às vezes é um espelhamento em relação, como eu falei para vocês, eu não estou me sentindo visto, né? E aí é uma coisinha ali que a gente ajusta e dá tudo certo. Conta pra gente como você se sentia quando víamos em sessão que não adiantava cobrar dele as mudanças. Em que momento você entendeu isso de vez? Já respondi. Mas falo mais sobre isso, porque foi uma mudança chave. Perguntei várias vezes para Débora isso. Se não cobrar, era não me posicionar, ser silenciada. E ela, na maior paciência, gravou um monte de áudio dizendo que era uma questão energética, de como estava a energia quando eu me manifestava. De raiva, medo, dor, ressentimento, rancor, injustiça, cobrança. Ou de amor, de vulnerabilidade. Eu sou obediente e confio nas guianças. Aprendi a calar na dor e falar somente quando meu coração estivesse em paz. Nada de vomitar verdades. E isso aproxima cada vez mais. Tem mais alguma coisa para dizer sobre isso? A pergunta é perfeita, a resposta é perfeita. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo. Aquela outra parte que ela falava sobre cobrança e essa daqui. Eu ainda não entendi. Houve mais umas 52 vezes. Não entendi. Houve mais 132.
Até você entender. Aqui, né? Aqui é uma questãozinha, gente, sem vergonha para quem tem contato com o gêmeo. Porque, olha, a gente se coça todo dia. Estou falando a gente, por quê? Porque estou me incluindo. A gente se coça todo dia, a gente quer mandar textão, a gente quer que a pessoa saiba, a gente quer que a pessoa entenda. A gente acha que se a gente não fizer isso, que a gente não for lá, a gente não for falar, não vai adiantar, ele não vai entender nunca. Como que ele vai saber quais são as minhas necessidades se eu não fizer um textão para ele entender? Ele não vai entender. Gente, ele vai entender. Ele vai, entendeu? Mas você precisa fazer a coisa por você, entender seus dores, limpar esse coração, aí entrar na energia do amor para poder falar, para poder se posicionar, porque se você cobrar, meu amor, vai ficar só desgastando essa relação, sempre, cada vez mais, e cada vez mais, cada vez mais, a ponto que a pessoa queria estar com você. Porque ela ama estar com você. Mas você ficou uma pessoa tão insuportável que você só sabe cobrar, chata pra caramba. Tô me incluindo, tô chamando vocês de chato. Tô até olhando aqui, ó, se tivesse um espelho, tá dizendo chata pra caramba, olhando pra mim mesma, entendeu? Porque a gente fica assim, porque a gente acha, olha, gente, eu geminiana, 4 gêmeos nesse mapa, Vênus aí em gêmeos, quer dizer que se não for eu mandando textão, eu preciso, mas eu sei que não adianta, eu sei que não é assim. E aí uma vez eu perguntei assim para ele, o que você espera de mim, pelo amor de Deus? Aí ele respondeu, que você seja carinhosa e paciente comigo. Coitado, ele estava tentando dizer assim, meu amor, não vai adiantar você fazer seus textão, entendeu? Não vai adiantar, seja paciente, seja carinhoso. E aí a gente que está no ego, que está olhando de um ponto de vista menos elevado, que está olhando como se fosse o labubu da esquina que você arranjou, né? Que não a sua chama gêmea, o que você faz? Você olha assim, mas não pode, eu não vou ficar, porque eu não vou ser trouxa desse jeito, porque eu passei a minha vida todinha sendo trouxa, deixando o povo fazer o que quisesse comigo. Eu não vou, eu vou me posicionar assim, eu vou falar assim, eu vou dizer tudo na cara dele sim. Não adianta, tá bom? Você só tá criando problema você. Porque a pessoa vai ter hora que ela vai sumir, não vai adiantar mais. Inclusive, a última vez que o meu gêmeo sumiu foi o quê? Eu mandei um monte de textão. Eu faço o quê? Eu finjo que eu não sei o que acontece, entendeu? Meu Deus, não estou entendendo. Sumiu, gente. Tem um mês e meio que a pessoa sumiu. O que será que aconteceu? Vai lá, vai, que tu vê o que aconteceu. Tem uns 5 textão lá. Não deu conta, deve estar processando até hoje. Tanto textão, porque o Mercúrio do abençoado é em peixes, quer dizer, deve estar até hoje assim, ó, tentando entender o que aconteceu ali. Não adianta cobrar, ponto final. Ah, mas ele tem que saber. Não vai adiantar. Mas não vai adiantar. É a sua chama gêmea, é o seu espelho. Você precisa olhar para você, abençoado, abençoada. Entendeu? É isso. Não dá uma de Débora, não, porque eu sou ótima parceira. Eu sou a pessoa que, assim, minha mãe dizia assim, né? A minha mãe dizia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sou igualzinha. Me tornei o que eu mais temia. Mamãe dizendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, entendeu? É assim, gente. Às vezes eu sei, às vezes eu tô passando as mensagens pro povo, e aí eu fico assim, meu Deus do céu, tudo para mim. Obrigada, espiritualidade, que eu tô entendendo, é tudo para mim, né? Assim, já tem semanas, quando eu tô mais resistente, o que a espiritualidade faz comigo? Gentilmente. Aí eu não faço terapia, eu não quero saber de fazer terapia, eu não quero saber de nada. Aí o que a espiritualidade manda? Só gente que eu vou ter que falar para elas tudo que eu não queria ouvir, entendeu? Tudo que eu tô com ranço de ouvir de qualquer pessoa, eu lá, plena, toda, né? Porque quando eu tô atendendo, eu fico assim, toda entregue ao processo da pessoa, aí eu fico lá falando como, amor e carinho, olha isso, aí você precisa entender isso e isso, e na minha cabeça eu... Você, né? Você também precisa entender isso, senhora. Então é isso, gente, né? Vamos que vamos, né? Questões, precisamos lidar. Mas então não façam isso, que não adianta. Então, uma benção dessa, você não me disse, eu não vou atendendo a criatura dessa, toda feliz. Quando eu olho para a agenda que vejo, olha lá quem que é hoje, olha quem que eu vou atender hoje. Vou toda feliz, porque eu sei que ela vai com o coração aberto, ela vai obediente, ela vai dando... E, gente, quando a gente fala assim, obediente, né? É claro que não é a minha guiança, a minha egrégora, como se você fosse dependente de mim. Deus me livre, Deus me livre. Mas é que, por um acaso, né? Entre parênteses, nota de rodapé, por muito karma que eu devo ter feito nas vidas passadas, separando gente, eu devo ter separado muita gente nas vidas passadas, porque nessa eu tenho que juntar. E aí o que acontece, né? Por um acaso eu sou um canal para ajudar o povo a se juntar. Então o que acontece, né? Eu vou lá com amor e carinho. Quando eu estou lá vendo, né, que eu vejo na sessão, que eu vejo, ai, que delícia. E a gente fica, gente, com o coração quentinho, porque a gente sabe que vai ser mais leve.
a pessoa vai ajudar, ela está se ajudando já, ela já vem de coração aberto para ser ajudada, né? Então vai ser mais leve, vai mudar, ela vai ver a mudança, ela vai ficar grata pela mudança, ela vai confiar no processo, porque faz toda a diferença. Se a gente está fazendo a terapia só por fazer, só porque a gente, então tem que fazer, então eu vou fazer, então deixa eu. A consciência não está vindo, não está mudando, a chave está virando porque você está braba com o negócio, não adianta. A gente não consegue ajudar se você não tiver com o coração aberto para ser ajudado. Entendeu? Entendeu? Tudo isso aqui que vem através de mim como canal, que vem através da Quero como canal, ou de qualquer outro terapeuta, poderia vir através da gente mesmo, dos nossos próprios, né, acessos aqui. Só que às vezes a gente está cansada, às vezes a gente não está vendo, não está conseguindo enxergar, às vezes a gente só precisa de um cuidadozinho, de alguém se cuidando. Esses dias eu vi um terapeuta astrólogo falando, né, que eu acompanho, ele disse assim, gente, a gente tem, eu lá obcecada com a história do Quiron, para quem viu que eu estou obcecada com a história do Quiron no mapa astral, né, ele estava fazendo justamente isso, falando do Quiron, e ele ofereceu uma sessão só para você ver seu Quiron. Aí eu mandei mensagem para ele, rapaz, eu manifestei essa sessão aí. E aí ele fala assim, gente, Quiron é um negócio que, assim, todos nós temos uma ferida que é difícil de curar. E ele diz, a gente precisa do outro. A mitologia de Quiron mostra exatamente isso, que a gente precisa do outro para ser ajudado naquelas questões. E se a gente não precisasse do outro, a gente estava no mundo do Pequeno Príncipe, com a Rosa, entendeu? Nós e a Rosa, porque a gente não ia precisar de outro ser humano para poder trocar, para poder aprender, para poder se ajudar. A gente não ia estar no planeta do Pequeno Príncipe. A gente está num planeta com bilhões de pessoas, vocês acham que é por quê? Entendeu? Que é para poder a gente se ajudar. Então é isso, vamos continuar. Então, fechada essa história da cobrança, pelo amor de Deus, integrem isso em algum momento na vida de vocês. Essa é muito boa, a resposta é curta para a pergunta maravilhosa. Essa aqui, presta muita atenção. Ele precisou de terapia para mudar os padrões de comportamento dele. Ele precisou entender de autoconhecimento e expansão de consciência para mudar esses padrões. Resposta. Nada, nada. Mudou em mim, reverbera nele. É simples assim. Volta e lê de novo. Volta e assiste de novo. Volta e assiste de novo. 10 vezes, 15 vezes, 32. 99 vezes. Isso aqui, certo? Precisou. Porque quantas vezes eu escuto o povo dizendo assim, mas é porque também ele não faz terapia. Ele não quer saber. Ele não quer saber mesmo, não. Ele não tem que saber, não. Ele é a parte inconsciente dessa chibata. Entendeu? Ele tem que ficar do jeito que ele tá, para poder te espelhar as coisas, criatura. Ele não tem que fazer terapia. Quando você faz em você, o seu processo, a sua liberação, por você, porque aí a gente cai naquela armadilha do Satanás, que a gente fazer pela gente, não, a gente está fazendo pela união, porque eu só quero a união. Você tem que fazer por você em primeiro lugar. Fez por você, porque tá doendo, eu quero olhar para essa dor, quero liberar esse negócio aqui. Aí o que acontece? Você reverbera nele e não precisa mais ele ficar naquele padrão de comportamento para te espelhar nada, porque tu já curou dentro de ti, do teu coração, criatura, entendeu? Então, assim, ele não pode, não precisa, não deve, não é questão dele fazer terapia. Quando vocês desceram lá, bem fofinho de mão dada, assim, vai lá, fulano, primeiro, quem foi depois, né? Ó, eu vou fazer isso, vou ficar lá igual o que está acontecendo da Lua, né? Com a minha Rutinha, a Raquel, não tô entendendo nada, entendeu? E você vai ser a pessoa, você é a Rutinha, que vai estar lá fazendo a terapia muito condicional para poder dar tudo certo. Entendeu? Às vezes vai ter uma Raquel no meio da história, às vezes vai ter uma Raquel no meio da história. Tem que lidar com a Raquel também. Mas você tem que ter paciência com o processo e entender que o da Lua está lá para ser o da Lua mesmo. É do momento da Lua, entendeu? Deixa o da Lua no processo dele. Ixi, Maria, se tiver jovens aqui, não vão entender nada dessa referência, né? Desculpe, geração Z. Sinto muito, você infelizmente não acompanhou aqui a minha piada. Mas é isso, né? Procura aí, Mulheres de Areia, dá uma revisada aí na novela dos anos 90, que você vai entender. Então, assim, a pessoa tá ali para não entender nada mesmo, é o inconsciente, ele não tem, não deve, não precisa saber de expansão de consciência, precisa. É sua chama gêmea? Meu amor, é batata, você vai olhar para você, essa pessoa vai ter as transformações dela. Posso contar uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei engraçado, interessante? Eu atendi a contraparte de uma pessoa que eu tinha atendido. Que delícia, morro de vontade, meu Deus do céu. Amei. O que aconteceu? A pessoa que faz sessão comigo
comentou que estava fazendo sessão de terapia, que era uma pessoa diferente e tal, mas não falou de chama gêmea. Só que quando a pessoa veio para mim, eu não sabia que era. Meu Deus, como foi isso? Você não veio fazer sessão de chama gêmea? A pessoa, não, é porque eu vi que você atende também quem não é chama gêmea e tal. Eu falei, não, sim, atendo, não tem problema nenhum, né, e tal. Aí eu fui, comecei a atender. E aí, no meio da sessão, eu disse, então, eu sei que você não vai falar de chama gêmea, mas eles estão pedindo pra passar vários. Deixa eu te contar uma coisa. Aí, depois que eu fui entender e saber quem que era a pessoa no meio da sessão. E aí, a pessoa foi bombardeada de coisa de chama gêmea ali. Foi lá, uns 20 minutos da sessão, eu só explicando coisa de chama gêmea pra pessoa. Aí depois a pessoa falou assim, então eu queria ver trabalho. Aí a gente aprofundou o trabalho, as coisas que eu queria ver mesmo e tudo mais. Só que aí eu percebi depois, né? Falei, eles me contaram, né? Porque isso faz parte do processo dele, da jornada dele, pra melhorar essa coisa de trabalho que ele precisa resolver. Aí ele, ela, enfim, né? Que é. Não, mas, não, gente, é que assim, uma coisa é saber de chama gêmea. Meu gêmeo sabe que ele é meu chama gêmea. Então, para ele, inclusive, para ele foi super natural. Ele ficou, tipo assim, não trouxe nada de nenhuma surpresa. Ele falou, nossa, faz muito sentido, né? Para ele foi muito. Inclusive, eu tenho uma teoria que assim, até hoje ninguém me deixou em dúvida da minha própria teoria, que é o seguinte: quando estamos falando de divino masculino, ele chama gêmea, o que é isso mesmo? O que é? Como é que é mesmo? É isso que você disse que a gente é? Como é que é? O divino feminino, ele, faz sentido. Faz sentido. Aí o divino masculino, ele fica assim, o que é isso? Por que eu não paro de pensar nessa pessoa? Por que eu tô aqui procurando saber essa pessoa? Por que eu não esqueço essa pessoa? Por que eu tô sonhando com essa pessoa? Eu não tô entendendo nada. Né? Aí vai pesquisar, aí vai entender. O divino masculino, ele tenta entender o processo. Quando você diz para o divino feminino, ele não se assusta, não. Ele não fica tipo assim, ai, nossa, não. Ele fica assim, entendi. E aí o divino, porque o divino masculino vai ter uma resistênciazinha, ele vai tentar fugir, né? Ele vai tentar fugir, ele vai olhar para assim, ai, não quero perder tempo nisso aqui, não. Sabe assim? Não tenho paciência para esse negócio, não quero perder tempo. Não, tá me irritando já. A gente acha que a gente pode fugir. Tá certo. E aí a gente não pode, não. Quando vê a coisa está voltando ali para a nossa vida, a gente não está entendendo nada, por que está voltando para a minha vida, o que está acontecendo, né? Mas é isso, o divino feminino, seja homem ou seja mulher, ele sabe, que ele sente, porque desde o momento zero ele bateu o olho e já sentiu que tinha uma coisa ali. Que tinha um negócio diferente ali, ele já sabia, entendeu? Por mais que ele, às vezes, não fale, por mais que, às vezes, ele fuja também, porque, na verdade, quem está inconsciente, eu uso essa expressão, tem gente que também não concorda, mas para mim é mais didático, quem está inconsciente do processo vai fugir, porque o inconsciente é o que vai ter que o quê? Sair da zona de conforto, passar por todo o processo, te espelhar um monte de coisa. Então, independente se é divino feminino ou divino masculino, ele vai fugir do processo. Porque se a pessoa que não está consciente aqui não fugir, não vai ser os espelhamentos, gente. Não vai ter os espelhamentos, exatamente. Não é isso que diz se é divino feminino ou divino masculino, né? Mas o divino feminino, ele fica assim, tá, não faz muita diferença. Vem para ele a informação, às vezes, antes de vir para a gente. No caso da Quero, veio junto, entendeu? Mais ou menos ali junto, os dois, assim, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Deixa eu te contar o que é aqui que já me veio aqui. Eu que era aqui a pessoa que conectava com a espiritualidade, com os mentores, com não sei o que, não tive a coragem de me fazer a pergunta o que a gente tinha, porque não fazia sentido. A pessoa que teve que perguntar o que a gente tem, porque assim, roda, e a gente volta pro mesmo lugar. Ele já sabia, eles não são bestas, não, eles sabem. Às vezes ele não sabe com esse nome, né, obviamente, mas eles sabem que tem algo ali que é diferente. Então, para eles não é muita surpresa, não. Quando você conta para um divino feminino, você sabia que a gente... Ele fica, faz sentido. É muito mais natural, assim, do que o divino masculino. Eu aqui demorei 2 dias para processar, quando eu falei, em horas respondeu assim, faz sentido. Eles são assim, eu fico assim, gente, mas gente do céu, que bonitinho, né? Eu aqui me lascando para tentar entender esse negócio aqui, ele, faz sentido. Que ótimo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a sua versão que queria desistir. Que pergunta maravilhosa. Gente, que entrevista incrível. Vamos combinar? Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a sua versão que queria desistir, o que você diria para ela?
Primeira coisa muito importante. Filtra o que você ouve por aí. Há muita energia densa querendo te afastar do processo. Segundo, não desista. Confie, confie, confie. Faça o que puder por vocês. Foge do ego, confie na espiritualidade. Coisa linda, maravilhosa. Diz, quero. Eu queria fazer uma observação, mas você já sabia. Estava me coçando. Essa primeira coisa que ela falou aqui, né? Filtro que você ouve por aí, gente, é crucial. Independente de quem seja, porque é muito importante vocês tomar muito cuidado com o que a gente escuta, de quem a gente escuta, e até mesmo com quem a gente compartilha as coisas, porque a gente abre o canal para ataque, a gente abre o canal ali para gerar dúvida, insegurança. Então, assim, tomem muito cuidado. E até mesmo com quem vocês se conectam dentro da egrégora mesmo, sabe? Porque é complicado. Vou contar uma coisa que já aconteceu comigo, tá? Já chegou gente para mim desesperada, falando, eu nunca vou conseguir me reunir porque eu não tenho dinheiro para fazer sessão. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, quem colocou isso na sua cabeça? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, a pessoa estava desesperada falando isso. A pessoa já chegou gente para mim desesperada porque não tinha dinheiro para fazer sessão, para fazer a mesa do não sei o quê, para fazer não sei o quê, porque alguém colocou isso na cabeça. Então, tomem muito cuidado, porque o primeiro ponto de contato é você com a sua espiritualidade, com o seu eu superior, com a sua guiança aqui. Então, assim, filtrem mesmo e sempre voltem para vocês. Então, isso aqui para mim porque eu já recebi cada relato, gente, assim, que vocês não têm noção de pessoas que chegam, assim, principalmente no TikTok, quando eu faço vídeo lá. Cada coisa que eu recebo, que eu falo assim, pelo amor de Deus, limpa isso, não tem nada disso aqui, não. Então, a Débora sempre fala isso também, obviamente a gente tem nosso trabalho, nossa sessão, que sim, é para ajudar, é para direcionar, mas você também tem acesso à sua espiritualidade aqui, sabe? Aos seus mentores, você também é amparado o tempo todo. Então, acho que esse conselho que ela trouxe aqui é muito importante mesmo. Gente, jamais acreditem em qualquer pessoa que fale para você que você só vai reunir se você fizer a sessão tal, a mesa tal, o processo tal. E que não... Isso Deus me perdoe, Senhor amado, né? Porque, assim, vou ter que falar, mas o nome disso é manipulação. O nome disso é manipulação, né? Para a pessoa ir consumir, ficar com medo de não fazer aquilo, porque senão, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acelerar, porque eu tenho que... Às vezes a gente consegue acelerar o processo, mas assim, é como eu estou falando aqui para você, acelerar um processo vai depender muito mais da sua abertura em relação a baixar as barreiras, a aceitar os aprendizados, a aceitar que muitas vezes a gente vai limpar a mesma coisa 10 vezes, porque cada uma dessas 10 vezes vem uma consciência diferente e tudo mais, e que poderia ser em sessão, mas poderia ser na sua própria meditação, como comigo já aconteceu, de eu sentar e ver a mesma coisa 1000 vezes e pensar, meu Deus do céu, não aguento mais limpar isso aqui, mas vamos lá, né? Então, assim, é por aí. E não nesse lugar de você só vai reunir, você tem que acelerar, você tem que fazer isso aqui para acelerar, você tem que fazer isso aqui para reunir, pelo amor de Deus, o nome disso é manipulação. Desculpa se alguém trabalha dessa forma, mas a gente precisa falar porque isso é uma prisão, e a espiritualidade não é prisão, é liberdade. Então, assim, não faz o menor sentido. Eu tenho pânico de achar que uma pessoa, quando eu sinto que eu posso ajudar uma pessoa, eu falo para ela, olha, tem a possibilidade de você continuar fazendo sessões. Se você sentir no seu coração, eu estou aqui, disponível, a gente faz mais sessões, né? Se você sentir que vai te ajudar e tal, porque eu estou vendo ali que é uma coisa muito simples de ser vista em sessão. Mas se a pessoa não fizer, não vai, né? Assim, deixar de reunir ou de passar pelo processo dela, porque ela não está fazendo sessão comigo, pelo amor de Deus, nunca, jamais. Jamais. Esse tipo de abordagem para você fazer um processo terapêutico assim, sirene vermelha, assim, pelo amor de Deus. Não faz Outra sirene vermelha, tá, gente? Isso aqui, a Débora trouxe uma sirene vermelha, eu quero trazer um outro. Quem fala que tem que ser daquele jeito, que só existe uma solução, que só existe um caminho.
Então, assim, não só para a sessão, porque se não aconteceu tal coisa, não é chama gêmea, porque se não aconteceu tal fase, você está longe da reunião. Não, pelo amor de Deus, cada dinâmica é muito única, cada pessoa é muito única, cada processo é muito único. Se tá ditando regra, colocando em caixinha, já liga a sirene aí também. Essa pessoa que faz sessão aqui, ela fala assim, eu só vejo teus vídeos sobre isso, porque eu já, às vezes que eu tentei ver outros conteúdos, as pessoas dizem assim, porque chama gêmea passa no mínimo 6 anos em separação. Toda chama gêmea. Aí, gente, eu já ouvi vídeo disso também. Já chegou gente para mim falando disso, assim, uma pessoa assim desesperada falando, eu descobri tem um ano que eu sou, nem tem nenhum ano que eu descobri que eu sou chama gêmea, tem 6 meses que eu conheço mais ou menos o meu gêmeo, e eu ouvi falar que depois de 6 anos só que vai reunir. Eu falei, meu Deus do céu. Não, essa pessoa não foi. E aí, assim, vocês estão vendo o quanto não tem nem o que falar sobre esse processo aqui, ser um processo de uma dinâmica, assim, muda dentro dela, muda nele, a gente muda coisas, faz limpezas nela e nele, nas sessões, muitas vezes acontece isso, os mentores dizem, olha, faz uma limpeza nele, na energia dele em relação a isso e isso, limpa fractais de vida passada, tudo acontece na sessão dela, mas limpa ali e a coisa muda para os dois, de uma forma extremamente positiva, a ponto de eles estarem vivendo vários momentos maravilhosos que eles antes não conseguiam vislumbrar, serem vividos, porque os espelhamentos eram muito fortes. E aí a pessoa, né, que recebe a informação da egrégora dela lá, que só é chama gêmea, se depois se passar por 6 anos de separação, talvez ela precise passar essa mensagem para algum tipo de situação e pessoa, sei lá, que precisa ouvir isso para sei lá o quê. Eu não estou colocando aqui a crítica na pessoa, mas eu já estou desconstruindo e vou desconstruir, porque o papel dela é esse, e o meu papel é desconstruir isso. Né? O meu papel é dizer assim, não tem só essa possibilidade, né? Então, assim, para filtrando ali, quem devia ouvir, ouviu, mas quem se desesperou, tá aqui ouvindo que não, calma, gente, não é assim que funciona, não. Né? E são várias gerações de chama gêmea diferente, a geração do meu pai e da minha mãe viveu um tipo de história, a geração da gente está vivendo outra, essa geração, até porque a Terra está mudando de frequência, a frequência era uma há 30 anos atrás, a frequência é a outra agora. Então, assim, tem tantas nuances, né, que vão mostrar quem vai nascer desse planeta daqui a 10, 15 anos, vai viver um outro processo. Provavelmente não vai ter esse tanto perrengue quanto a gente está tendo, porque a gente está fazendo uma grande limpeza nesse planeta. Então, não vai ter tanto perrengue de relacionamento, de coisas desse sentido, quanto a gente tinha nem tendo até aqui. Então, a gente está limpando o terreno para a galerinha que vem depois. E para a gente também, né? Não está fácil, mas a gente está fazendo o nosso melhor, porque a gente também ajudou a escangalhar isso aqui, tá? Nas nossas vidas passadas, a gente fez porque às vezes a gente faz da uma de vítima, né? Por que eu tenho que fazer tanta coisa? Porque a gente lascou com muito a vida de um monte de gente nas vidas passadas. A gente fez um monte de caca. Entendeu? Então, assim, a gente transformou isso aqui nessa loucura aqui, tá? A gente vai ter que fazer essas limpezas também. Então, respira fundo, aguenta o processo. Aguenta o processo. Então, é isso, faz parte. Então, aqui é muito interessante essa mensagem aqui. E por que essa pergunta veio à tona, né? Porque tem dias que eu preciso ser mais firme com ela. Por quê? Porque ela vai ali para dor, e precisa de alguma coisa para puxar ela para cima, né? Então, o que é que acontece? Ela tá ali na dor e reclamando, e às vezes acontece. É raro, porque ela normalmente tá muito de coração aberto, mas, gente, ser humano, né? Ser humano, às vezes ela tá ali, eu só tô, me deixa que eu quero só reclamar. E ela tá ali, e só chora, eu não aguento mais, tô muito cansada, não aguento mais isso. Aí, o que puxa ela para cá? Tá bom, então, o que você quer? Você quer terminar? Você prefere que a gente, né, busque outra alternativa, que seja melhor você lidar com seus processos longe deles, separando, terminando? Você acha que é melhor fazer isso? Que se eu fizer, se eu tô aqui propondo isso para você, o que você me responde? Eu lembro que uma vez ela respondeu assim, eu troco de terapeuta. Eu vou atrás de outro terapeuta. Se você fizer essa proposta para mim, eu vou atrás de outro terapeuta. Porque a gente não quer separar, a gente quer resolver. Mas tem dias que a gente cansa mesmo. Ou você acha que essa pessoa, para estar respondendo tudo isso lindo e maravilhoso aqui para vocês, não já abriu essa câmera minha aqui chorando várias vezes, não? Várias vezes. Foi desafiador. Mas o que a gente está trazendo com essa mensagem, com essa leitura aqui para vocês, é que vale a pena. É que vale a pena. Então, às vezes, quando eu canso de receber mensagens delas, assim, nossa, que tá tudo bem, estou mandando mensagem para dizer, tá tudo certo, tá tudo bem, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí às vezes a coisa vem, acontece, deu. E aí, gente, a gente sabe como é que é a chama gêmea, né? Ou a gente está no céu, no paraíso, a gente está lá,
no umbral. Só tem, o meio termo é muito desafiador para chamar de tá lá em cima, a gente está lá embaixo. A gente tenta ir para esse lugar do mais, né, mais leve ali, mais tranquilo, mas assim, em geral, a gente está, que coisa incrível. Então, ai meu Deus do céu, não aguento mais. E aí, quando a gente vai para muito baixo, aí a gente traz tudo, é ataque energético, a gente recebe, aí recebe esses pensamentos intrusivos de ataque energético que, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero sair disso, eu não aguento. Tudo isso acontece. Quero dizer uma observação. A entrevista terminou, mas eu quero fazer um comentário ainda sobre o processo dessa pessoa, que foi, vai dar um gancho para nosso assunto final, aqui nesse nosso momento, que foi, várias vezes no processo dela, várias. Inclusive aquela lá que eu contei para vocês, que teve uma época que a espiritualidade disse assim, dê uma pausa nas sessões aí, tal. O processo dela era cuidar dela. Ele sumiu, cuide de você. Ele não está respondendo, cuide de você. Porque cuide de você. E aí, esse cuide de você, nesse processinho aqui, que é a pessoa que já está reunida, fica a dica, é viver. Aí eu faço um parêntese nesse negócio aqui. 2023, eu aqui num processo, num exercício sistêmico com as minhas amigas, fiz minhas amigas sentir a energia de várias coisas, de uma árvore, de um beija-flor, da doença autoimune, da minha criança interior, e joguei meu gêmeo lá para ninguém saber o que estava vendo e sentindo. Eu só dizia assim, você está sentindo a energia disso, o que é? E ela dizia, estou sentindo que eu estou conectada muito com a terra. Era um negócio bem assim, bem bruxonas ali, né? Aí, uma delas pegou e sentiu a energia do meu gêmeo. Aí, tô incomodada. Bem ele é assim, incomodado. Aí, tô incomodada. Tudo me irrita. Tô de saco cheio da vida. Que saco. Aí ficou assim, né? Que tédio. Que vida, que tédio. E aí, eu fiquei, nossa, que coisa, né? Aí eu disse, tá, se você olhar para mim, o que você tem vontade de dizer para mim? Aí ela disse assim, vai viver. Assim, vai viver. E eu ficava assim, meu Deus, tá bom. Aí, 2023, tentei viver, né? Tentei o quê? Fazer minhas aulinhas de dança. E aí a gente ouvir a voz do abençoado, anos depois, exatamente num dia que eu estava indo para a minha aulinha de dança. Tá ótimo? Pois bem, aí, isso, 2023. Passamos aí 2024, 2025, estamos aí. E o que acontece com a Débora? Resistência, né? Que assim, a rainha da resistência está aqui. Né? Aí, o que a Débora faz? Vai viver? Não vai. Débora faz o quê? Débora vive num casulinho. Débora fica... E reclama, tá ótimo? Quer dizer, eu acordo todo dia, olho para essas paredes... A coisa que mais baixa a minha vibração é acordar e olhar para as paredes. Eu olho, meu Deus... Mesmo gêmeos, um monte de gêmeos no mapa. Aí, meu Deus, nada muda. As mesmas paredes, as mesmas coisas, a mesma, vida, céus, sabe? Aí vai baixando a vibração, aí baixa a Maria do Bairro junto aqui dentro de mim, aí pronto, é um horror. Aí o que acontece? Nesse processo, vem várias pessoas dizendo, vai viver. Aí tem uma amiga que diz, vai viver, amiga. Eu disse, amiga, mas aí eu vou viver e me irrita, porque eu fico mais irritada e estressada, porque eu vou tentar viver e aí eu percebo que eu não estou feliz, ou não estou alegre, eu tentei viver. Uma vez eu saí para dançar, dancei 3 horas seguidas, voltei para casa só para dizer assim, o que eu consegui hoje? Dor no pé. A única coisa que eu consegui, não senti alegria, não senti conexão com as pessoas. Por quê? Porque eu estava fechadinha para a vida, né? E aí, não conseguia me abrir para viver. Presta atenção. Aí, fogos, que é sinal na minha dinâmica. Aí, o que acontece, né? Aí, eu vou tentando viver aos pouquinhos, mas muita dificuldade. Até que aparece uma oportunidade de um festival de forró lá em Ilhabela. E aí, Posso gente... só fazer um parêntese? Eu sei que a Débora não gosta de praia, gente. Detesto. E eu chamo ela para vir aqui, eu acho que desde março. Tava chamando ela para vir. Tô fingindo que não é comigo, sei o que, senhora, né? Por favor, me pô. E aí eu colocava várias resistências. Por exemplo, quem que vai ficar com o meu gatinho? Por quê? Porque a pessoa que fica com o meu gatinho, eu me sinto à vontade para pedir para ele ficar com o meu gatinho quando eu vou visitar mamãe e papai, porque aí é uma boa justificativa. E a pessoa diz, menina, vai viver, vai viajar, vai no seu... E eu digo, não posso. Não quero, não vou pedir para você ficar com ele para eu ir ficar curtindo a vida. Eu só peço quando eu vou visitar minha mãe e meu pai. Aí ele vai, ele me incentiva, ele vai, diz, vai, pelo amor de Deus, vai viver. Até, gente, é meu ex-namorado. E ele diz, vai viver! Caramba!
E eu fico, não vou, eu morria de vergonha se fosse pedir para sair para me divertir. Aí eu peguei e eu disse, bom, vamos ver. A Carol me chamou, vai ter um festival de forró aqui na ilha, bora. Aí, assim, a tentação, né? Porque eu sou apaixonada, né? Cearensezinha, quando sai do Ceará, mesmo, nossa, a gente vira um bairro, a gente descobre um gosto por forró que a gente não tinha quando a gente morava no Ceará, é uma coisa absurda. Aí eu disse, tá bom, então vamos ver aí, mas não vou não. Mulher, eu acho que eu não vou não, porque assim, sabe assim, praia, sabe, não gosto. Aí, bem fresca. Aí eu tava num grupinho de forró e o pessoal vai ter um festival lá, Ilha Bela, vamos. Eu achei esquisito, né? Que era o segundo lugar que estava olhando para esse negócio desse festival. Aí um belo dia, esse rapaz, tá todo mundo falando desse festival. Quer saber? Vamos ver, né? Vamos ver. Alguma coisa vai dar errado aí para esse negócio. Não vai dar certo, não. Vai dar tudo certo para dar errado. Vamos ver. Aí eu cheguei pro meu ex, né? Ele disse assim, ouviu? Se possível, já diga não para o que eu irei pedir-lhe, por favor, e aí você faz o seguinte, é só isso mesmo, só o não que eu preciso, tá ótimo? É só para saber se você pode ficar no fim de semana, né, com o gatinho, aí ele brincou, não. Aí depois ele falou, vai mulher, vai viver e tal, sabe? Deu certo, né, porque nem sempre ele vai poder, vai ter dias que ele vai viajar, ele não vai poder, tá bom, podia. Aí cheguei lá no grupinho, gente, tem carona ainda? Tem vaga na carona? Tem uma vaga ainda, é a sua vaga. Eu, então, vamos ver, então aí. A gente começou a dar tudo certo. E deu tudo certo. Deu tudo certo para eu ir, deu tudo certo para o festival, deu tudo certo para voltar, deu tudo certo. Sabe assim, nenhuma intercorrência, nada. Foi tudo perfeito desse jeito. É o tempo, gente. Cadê? Eu não gosto de calor. Gente, eu não gosto de calor, tava nubladinho, gostoso, friozinho, povo de blusa na praia, uma delícia. Gente, é assim que eu gosto de praia. Ai, que maravilha. Tudo deu certo, até o clima estava lá. Não senti um borrachudo, aqueles borrachudos que vem lá do quinto dos... Olha, nem falo o nome dos borrachudos, que os borrachudos mutantes, não peguei um borrachudo. Gente, foi uma maravilha. Aí eu fui, voltei, eu disse... Parem, gente, Ilhabela tem fama de borrachudo, mas não é assim não. Débora viu. Vi, mas já fui para Ilha Bela antes e foi péssimo. Então, voltemos. É porque era para ser maravilhoso. É porque, assim, para o lugar que eu fui, gente, realmente, a gente foi para os lugares, a Quero me explicou. Porque tem lugares na Ilha Bela que tem mais esses borrachudos. E eu fui justamente para esse lugar. Entendeu? Da vez que eu fui. Então, eu fiquei traumatizada. Então, voltando. Então, aí deu tudo certo para eu ir. E por que eu estou contando isso? Porque eu e a Quero, a gente começou a postar isso nos stories. E a gente começou a ver o movimento das pessoas. Uma respondeu, nossa, eu também passei o final de semana viajando. Aí a outra disse, nossa, eu estou me sentindo muito feliz, as pessoas estão me vendo, eu estou mais alegre, estou animada, estou saindo de casa, estou dançando. Aí a outra pessoa falou assim, nossa, eu também fui para Ilha Bela, não sei quando, não sei o quê. Aí começou um monte de gente a falar coisa e a gente assim, ó, a gente se olhando assim, eu e a Carol, como é que tá as respostas? E ela, olha isso aqui. Aí ela perguntava para mim, como é que estão as respostas? Eu disse, olha isso aqui, tudo no mesmo. Aí a gente começou a receber um download, gente. Um download de que a egrégora de Chama Gêmeas está precisando exatamente desse momento. Lembrando, o último momento, o último grande conselho que a espiritualidade não deixou essa pessoa passar sem foi ela se cuidar. Ela ir pedalar na praia, ela tomar o sorvetinho dela, ela fazer aula de dança, ela ir... Essas coisas, até hoje, quando o gêmeo começa, tipo assim, sumiu, não tá dando notícia, aí a gente já sabe. Às vezes ela faz sessão só para dizer, tu sabe o que a gente vai... Tu sabe qual é o conselho, né? Tu já sabe, né? Porque é a mesma coisa. E viver, vai ser feliz, vai ter uma vida interessante, vai ter uns hobbies, vai viajar, vai conhecer gente, vai interagir. E aqui eu quero fazer um parêntese também, porque isso é muito comum vir nas sessões. Débora sabe também, de várias pessoas, assim, é muito comum. E a gente tem muita dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse movimento, porque fica esperando a empolgação, o momento certo. Mas, gente, a gente tem que fazer. Eu falo isso, é assim, tem dia que a gente não vai estar com essa energia, essa disposição toda, a gente não vai estar ali querendo, mas eu vou lá e vou fazer, a minha academia quer cuidar de mim, entendeu? Eu vou dar a volta na praia que eu gosto, que eu sei que aquilo vai me nutrir, vai melhorar minha energia. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento perfeito, porque muitas vezes não vai ser confortável fazer esses movimentos. Não vai ser. Exatamente. Inicialmente, tem uma resistência.
Aí eu, nossa, gente, me veio uma coisa de física aqui, Jesus amado, meu lado engenheiro lembrou. Vai, engenheira, vai, a gente acompanha, vai. Sabe quando a gente está inércia, quando o objeto está em inércia, a gente precisa de uma força, de um impulso para ele sair dessa inércia, é a mesma coisa. Se você está num movimento, numa inércia ali parado, estagnado, você precisa desse impulso para ele começar a entrar em movimento. Depois que ele entra em movimento, quando você sai dessa estagnação, você não precisa daquele impulso, mas daquela força toda inicial, entra no fluxo. Ele mesmo já continua ali movimentando, não tem aquele mesmo desgaste, aquela mesma coisa, aquela mesma resistência inicial, porque não tem mais resistência, já entrou naquela velocidade ali. Então, assim, é isso. Em alguns momentos, vocês vão precisar efetivamente dar esse pulo, dar esse impulso, colocar uma energia ali, quebrar certas barreiras internas de vocês. Tem gente que é uma barreira que vai assim, ai, não me sinto confortável. Tem gente, ai, mas eu acho que eu não mereço. Então, assim, gente, qual que é a barreira de vocês, assim, sabe? Mas façam o que for possível para vocês também. Mas é nesse objetivo, nessa energia também que nasceu o nosso encontro. Gente, esse encontro, meu Deus do céu, foi muito legal à tarde, né? A gente vai falar com... Gente, é sério. Esse vai viver... foi muito engraçado, porque um dos temas que a gente estava vendo ia ser assim, bora viver, vai viver, né? Porque essa coisa que o meu gêmeo lá tem falado desde 2023, eu fingindo que não é comigo aqui, né? Fingindo que não é comigo. Mas a gente está sendo realmente empurrado, né? E aí a gente foi tirando as cartas, eu e a Quero, a gente lá, assim, tu tá sentindo o que eu tô sentindo? B1, eu acho que sim, B2. Aí a gente começou a ver, cara, foi vindo as informações, aí a gente começou a pegar o tarô. E aí teve uma mensagem que o tarô deu um jeitinho de trazer pra gente umas 3 vezes, de jeitos diferentes. Que era assim, ó, primeiro o seu propósito, você vai viver, depois a reunião. Então, vinha tipo assim, ó, o 8 de ouros, para quem conhece tarô, o 8 de ouros, aí, que é o seu propósito, aí, sei lá, a carta do mundo, que aí você indo viver, indo para a vida, conhecendo gente, tendo experiências, aí 2 de copas. Aí vinha, sei lá, 10 de ouros, você construindo a sua questão aqui na matéria, né, você se sentindo segura, você trazendo isso para você, aí vinha você indo para a vida, 3 de copas, aí depois 10 de copas. Gente, sério, foi assim, umas 3, 4 vezes que a gente, tipo assim, já entendemos já. E aí, quando a gente começa a ouvir dinâmicas de pessoas que já estão reunidas, a gente é muito comum as pessoas falarem, nossa, o que aconteceu um pouquinho antes de eu me reunir? Ah, eu estava vivendo, eu estava feliz, eu estava bem, eu estava plena, eu estava subindo a energia ali, ó, e puxando a energia do gêmeo também. Então, quem já está se percebendo nessa energia, mantém, vai viver, vai ser feliz. E aí a gente foi, assim, intuída, gentilmente, assim, com uma voadora nas costas, né, para fazer esse evento do encontro. E, assim, a gente tinha que colocar um nome. Qual era o nome primeiro, hein, Quero, que tinha vindo? Ai, não lembro. Era outro nome. Assim, era, sei lá, vamos supor que fosse uma coisa bem mais formal, tipo congresso. Não era congresso, gente, claro que não. Mas era um nome mais formal, assim, né? Tinha um lado mais formal e tinha um outro menos formal, que na primeira que a gente falou que não ia ser. Aí depois a gente tentou, tinha alguma coisa que não estava batendo. E aí veio que o nome do projeto ia ser Encontro, é um encontro de pessoas, não é uma vivência, não sei o quê, não é a canalização, vai ter vivência, vai ter canalização, mas não é esse o foco é o encontro, a celebração. Saiu o 3 de copas 3 vezes, a gente embaralhava tudo, ela vê como eu embaralho, carta por carta, e aí saiu o 3 de copas 3 vezes. Gente, como assim? A gente entendeu já. É 3 de copas, é celebração, é alegria, é festa, é encontro, é isso. Foi essa coisa também, foi muito interessante, porque quando a Débora chegou na sexta, ela falou, eu trouxe meu tarô, se a gente quiser tirar alguma coisa, a gente foi 0 combinado, tá? Aí eu falei assim, tá, né, nossa, eu falei, vai querer trabalhar, né, nossa, a gente veio aqui divertir, não sei o que, tava, beleza. Aí eu lembro que no sábado de manhã eu fui pra academia, a gente tinha postado as fotos de sexta e tudo mais, ela recebeu mensagem, eu recebi as mensagens lá. Tinha uma frase também, vidas de chamas importam. Era uma... Alguém mandou isso pra mim. coisa assim. Alguém mandou isso pra mim, afinal, vidas de chamas importam, né? Eu disse, nossa, importam mesmo. E aí, eu lembro que eu fui pra academia, aí eu falei assim com Débora,
Pega esse baralho, você tarô, então vamos ver aqui o negócio. Gente, Uma coisa que eu vou era ver. a carta do mundo, era um monte de coisa. E assim, veio uma coisa interessante, que é assim, bem claro assim pra gente, que o propósito não é a gente fazer um evento em que o foco é o lucro, o negócio, não sei o quê. Não, o foco era o encontro. E foi muito engraçado, porque no máximo 12 vagas que a gente vai poder abrir. Realmente não é para ser muita gente. A gente fez questão de escolher um lugar que pudesse acomodar pessoas, mesmo que fossem quartos coletivos e tudo mais. Se a pessoa quiser escolher, né? Ah, não, eu tenho condição, eu posso escolher uma pousada para eu dormir sozinha, porque eu não gosto de dividir quarto, fica da opção da pessoa, mas a gente fez questão de buscar um lugar que a gente pudesse acomodar as pessoas, né? Que pudesse trazer ali o café da manhã, o almoço no sábado, a vivência. A gente vai contratar um músico para a gente fazer um luau. Gente, foi sair surgindo. Então, assim, o propósito não é nem tanto nosso no sentido profissional, não, é no sentido de encontro mesmo, de celebração mesmo. A gente estava combinando, né? A gente não sabia, a gente estava com a sensação de que não ia sobrar nada, assim, pra gente, né? Aí a gente olhou e disse assim, nossa, talvez sobre alguma coisa. Aí a gente olhou e disse assim, a gente conversou, mas se sobrar alguma coisa, não vai ser tanta coisa assim. O que a gente pode fazer é uma caixinha, porque vai que a gente decide fazer isso futuramente. A gente não sabe se a gente vai fazer ou não, mas eu acho que vale a pena a gente deixar uma caixinha para ver a possibilidade de como é que fica no futuro, né? A gente vai juntando, vai tendo esse espírito, assim, de movimento. Aí eu, nossa, super top e tudo mais. A gente não sabe se vai sobrar alguma coisa, mas a gente não está com não é esse o foco, né? Na gente. O foco é no coletivo, o foco é em quem vai, é em trazer bons momentos, é em celebração, é de dar risada, é de brincar, é de se divertir, é de elevar. E digo mais para vocês, uma coisinha interessante. Teve uma vez, aliás, teve uma vez não, percebam se isso acontece na dinâmica de vocês. Várias vezes. Se eu estou numa festa, se eu estou celebrando com pessoas, se eu estou meu gêmeo, parece que ele sente. Não sei o que acontece com ele. Um negocinho acontece ali nele, que ele hoje estou morrendo de saudade. É impressionante. Uma vez eu estava num barzinho e tinha um menino parecido com ele, eu ficava olhando para esse menino, que era parecido com ele. E aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem dizendo assim: olha, só de imaginar você olhando para outra pessoa, eu já fico muito mal. Gente, o que que era? Big Brother? Estava me vendo? O que foi? Aí assim, eu fiquei, gente, como assim? E ele, só de imaginar, você ficando com outra pessoa, não consigo nem imaginar, muito ruim, não sei o quê. Disse, gente, que coisa mais doida, parece que sente, né? Então, assim, a gente está ali se divertindo, dando risada, brincando, a gente está puxando a energia da alma para cima. Lembrem que é uma coisa só. E vou dizer mais uma coisa para vocês, o meu gêmeo, ele tem a vibração só por Deus e a misericórdia divina. É assim. Aí ainda está num ambiente que não ajuda também. Aí o que acontece? É muito mais difícil de subir essa energia. E aí, como a gente teve um contato mais próximo nos últimos tempos, o que aconteceu? Eu, que já tenho tendências à depressão, o que aconteceu? Aí eu fui lá para baixo. Aí ficou muito mais difícil de subir. Então, pelo amor de Deus, vocês que têm gêmeos que também não vibram lá essas coisas, pelo amor de Deus, o dobro, o triplo, 10 vezes mais de cuidado com a energia de vocês, porque você é a pessoa responsável por subir essa energia. Se você baixa e fica na mesma energia do abençoado, é pior. Que aí vocês dois não conseguem manifestar a união. A união acontece quando a gente vibra alto por um simples motivo. Se a gente está vibrando baixo, o espelhamento vai ser muito pior, mais doloroso e vai ocasionar a separação de novo. É isso que a gente quer? Não, ninguém quer isso. Então a gente tem que liberar tudo que a gente puder de pesos, de bloqueios, de coisas, com alegria, olhar para essa dinâmica de uma forma leve, para que a gente consiga manifestar a união e pare de olhar para o gêmeo como se ele fosse o labubu da esquina. Entendeu? Que você achou no lixo. Ah, meu gêmeo é o labubu que eu achei no lixo. Não é assim que funciona. O seu gêmeo não é o labubu, tá bom? O seu gêmeo é uma pessoa sagrada, é uma pessoa, seu melhor amigo. É a pessoa... Não deixe os pensamentos ficarem convencendo você, ataque energético de que a sua chama gêmea é uma pessoa péssima, uma pessoa que não sabe, que não se importa com você, que não tá nele, só tá te fazendo espelhar suas questões. Certinho? Vamos junto? E é isso, gente. A gente tem o convite para vocês, né? Para quem tá aqui ao vivo com a gente, quem tá vendo a gravação também no canal da Débora aqui, de participarem do evento aqui em Ilhabela junto com a gente. Vai ser uma experiência super gostosa, leve, fluida. A gente preparou com muito carinho, né? Estamos preparando tudo canalizado. Tudo canalizado, né? Porque se a gente
A Carol tem uma amiga que ela mora com essa amiga, né? A Fernanda. Aí a Fernanda fazendo pergunta pra gente, ela disse, não, mas vai ser o quê? Aí foi fazendo várias perguntas aí, ela olhando assim, disse, gente, é isso mesmo? Vocês estão fazendo isso? Foi. Aí a gente, tá vindo. Ela perguntava um negócio e você já sabe como é. Não, calma aí, daqui a 10 minutos a gente vai dar a resposta. Você já sabe onde que a gente vai fazer? A gente não sabe onde, mas a gente vai saber. Vai chegar esse lugar para a gente. Chegou. Chegou o lugar. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar o contato da Sol aqui embaixo, porque a Sol é a minha assistente, mas é a assistente da Quero também agora. Então, se vocês falarem com ela, ela vai mandar as informações para vocês, né? Tudo direitinho. E que mais? Que mais? É isso, gente. Eu acho que vale falar só o que está incluso, né? Dentro. E tem um ponto. Eu não sei que dia você vai subir o vídeo no canal, Débora? Que dia? O mais rápido possível, provavelmente amanhã, porque ele demora a carregar aqui no... Então, porque segunda, né, a gente tem o lote 1 e o lote 2 também, né, do evento. Então, até segunda-feira tá no lote 1. Então, a gente tem incluso ali hospedagem, que começa na sexta-feira, as pessoas podem entrar, tá? Vocês podem entrar na hospedagem na sexta-feira. No sábado, a gente tem café da manhã, almoço, o luau à noite também, que tá incluso as comidas também. E no domingo, a gente também tem o café da manhã incluso, tá, gente? Então, uns lanchinhos também durante a tarde, né? Que a gente também, né? Filho de Deus, né? É disponível, né? Uma coisinha que a gente gosta de ver. Durante os eventos ali. Então, a gente vai ter o luau com música ao vivo ali. E tem umas surpresinhas também que a gente tá preparando. A gente vai deixar a surpresa para ser surpresa mesmo, né? A gente não vai ficar divulgando tudo, não. A gente vai deixar vocês ficarem lá. Nossa, tem isso também. Tem. Aí a programação, assim, esses detalhezinhos, esses mimos, assim, a gente vai deixar para o momento. E é isso, gente. A gente está convidando vocês, e assim, você vai sentir no seu coração que é você, é o seu momento. Eu já vi aí que tinha gente sentindo. Aí eu com a pessoa na cabeça, eu disse, meu Deus do céu. Aí mandei mensagem para ela, Débora, eu achava que eu não ia poder ir, mas eu tô começando a ver, que eu olhei no meu calendário e eu acho que eu vou poder ir sim. Eu disse, é por isso que eu tava com você na cabeça. Então, sinta no coração, vai ter gente que vai vir dessa live ao vivo, vai ter gente que vai vir, porque já viu antes, né? Porque foram as primeiras pessoas que viram ali nos grupos. Olha ali, ó. Ai, gente, vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso. Só bora. Tá, vocês confiem aí no processo. Tem gente aqui que já está com vontade de ir, já está se organizando. Então, assim, estão convidados. Certo? A gente vai... Gente, seguinte, para quem está online aqui, eu vou finalizar essa gravação, e aí depois eu vou começar uma outra gravação que vai ser mais rapidinha, porque eu só vou precisar que a Quero responda algumas coisas para mim, não vou ficar interrompendo. Vou pedir para ela dar essas respostas, mas é para minha mentoria, que veio na sessão da Quero, que eu tenho que aumentar os valores da sessão, e eu fingindo que não era comigo, e que eu tenho que finalmente formalizar a mentoria que eu já dou, e que eu fingia que eu não dava também, porque era quando as pessoas vinham me pedir as informações, e aí eu dava, e aí deixava um negócio assim meio oculto, meio na caverna, assim, para só algumas pessoas, mas já deu, né? Eu tenho esse chamado desde 2018, e aí agora não tenho mais por onde escapar, veio na sessão dela com todas as letras, com valores, com tudo. Do mesmo jeitinho que vem nas sessões dela que ela faz comigo, veio na sessão com ela. Então, tá ótimo, estou muito feliz. Então, se vocês quiserem, porque a gente vai falar de resistências, desse processo terapêutico. Essas coisas, só ver uns direcionamentos bem práticos, assim, foi uma coisa meio doida. Vocês vão ouvir, vocês vão saber. Prestem atenção em como é que funciona aqui. Independente se você tem interesse de fazer a mentoria ou não, o que a gente vai falar tem a ver com essas questões do processo terapêutico para quem está passando pelo processo terapêutico. Por isso que vale a pena assistir, tá bom? Agora eu vou finalizar essa gravação aqui para quem está no YouTube. Um beijo para vocês. E gerenciar a gravação para a gravação. Beijos!